Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Então, a gente agora dando continuidade, ao estudo aí que os amigos passaram sobre o amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Mas o que a gente pode refletir com isso, levando adentro da doutrina espírita, da doutrina em si, pensando ali no tripé, na filosofia, na religião e na ciência. Que atualmente a gente está vendo muitas pessoas, muitos movimentos espíritas aí tentando explicar, dizendo que o espiritismo, o kardecismo tem explicação para tudo. Tem explicação para o coronavírus, tem explicação para a crise econômica, tem explicação para a crise política, tem explicação do porquê que a gente está passando por esse momento na política brasileira, Quais os motivos, onde que a gente vai chegar com isso? Mas calma, o espiritismo é isso? A doutrina, ela responde tudo? Pelo que eu saiba, o que responde tudo são dogmas. E a doutrina, muito pelo contrário, não é um dogma. Ela não explica tudo, não responde tudo. Então, eu vou tentar dar uma clareada nessa questão, apresentando aqui um estudo, fazendo o link lá com Amor ao Próximo, do livro A Gênese, trabalhando o capítulo 1, 2, 3 e 4. Então ali um fala dos caracteres da revelação, o 2 sobre Deus, 3 o bem e o mal e 4 o papel da ciência na Gênese. Então, vamos lá. Se a gente pega aqui em Kardec, livro A Gênese, capítulo 1, caracteres da revelação espírita. Se a gente vai no item 8, Kardec ele deixa claro que o espiritismo, assim como as demais religiões, o espiritismo não vem para ser a verdade final. E ele deixa isso claro nos itens mais para frente, que eu vou estar aqui expondo também. O que as religiões, o espiritualismo, busca de uma forma? Todas elas, de acordo com o progresso moral e intelectual, de acordo com todos os fatores aí externos, processos históricos, o avanço da ciência, da tecnologia, de acordo com os anos, com tudo, e o progresso moral e intelectual. Vamos lembrar aí, que não é só intelectual, não adianta nada, é uma questão moral também. Lembra, a gente tem que equilibrar a balança, Porque se pesar muito de um lado, o outro já sabe o que acontece. Então, Kardec aqui deixa claro, todas as religiões, com o progresso moral e intelectual, virão a basear-se em uma só lei, em um só entendimento, que é qual? De que Deus é único e de que a imortalidade da alma. Ele deixa aqui claro, Deus e a imortalidade da alma se fundirão em uma grande e vasta unidade, quando a razão houver triunfado sobre os preconceitos. Então a gente vê, toda religião, o que ela deve pregar? Não que deve pregar, mas que por fim, todas querem dizer a mesma coisa. Toda religião não busca escancarar, assim, fomentar no ser humano o amor ao próximo? Independente, cristianismo, budismo, islamismo, seja lá o que for, não busca o amor ao próximo de acordo com as suas crenças. Tem divergências, mas todas pregam o amor ao próximo. Se a gente vai mais adiante, lá no item 55, Kardec trata sobre o espiritismo. Lá ele falou sobre as religiões, que todas, de acordo com a evolução, irão convergir numa ideia, que é da unidade de Deus e da imortalidade da alma. Mas e o espiritismo? O espiritismo tem verdades absolutas, o espiritismo responde tudo, o livro dos espíritos, aqui tem tudo. É só você ler isso que, nossa, você vai saber tudo o que está acontecendo no mundo, você vai saber, você vai prever tudo o que vai acontecer. Caramba, você que vai aí
entrar com ações na bolsa de valores, leia esse livro. Você vai ficar milionário, cara. Aqui vai te explicar tudo. Você vai ficar um gênio. Claro que não. Isso é balela. É bobeira. Isso é coisa de gente que não estuda o espiritismo e sai falando besteira. Item 55. Capítulo 1 ainda. Caracteres da revelação. O espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Kardec, o espiritismo em si, deixa claro. A doutrina não é um dogma. Tanto que ela tem ali as repartições, né? A ciência, a filosofia e a religião. Ela não responde tudo, não sabe de tudo, não veio demonstrar a verdade final, a resposta final. Não é isso. Kardec busca, o espiritismo busca demonstrar que nós ainda estamos num processo de evolução. Todos estamos evoluindo. Não é só eu, não é só você, é o planeta inteiro. Todos estamos evoluindo, né? Até biologicamente falando. Se a gente pega os estudos evolucionistas, Charles Darwin, a gente não tem ali a comprovação da teoria da evolução, que com o tempo os seres vão se modificando fisicamente. E aqui a gente busca demonstrar que com o tempo a gente vai evoluindo moralmente e intelectualmente, e que isso que vai caracterizar, que vai ajudar, auxiliar na melhor compreensão da religião, da filosofia e da ciência, que vai ajudar a gente nas melhores relações de um para com o outro. Aquilo que eu sempre falo, o espiritismo, olha, ele encarna muito bem uma frase do Thomas Paine, que foi um político, um revolucionário britânico, muito importante, considerado pai, né, dos Estados Unidos, assim, um dos fundadores. Ele dizia que minha casa é o mundo, minha família é a humanidade, fazer o bem é a minha religião. E eu acho que o espiritismo é isso, gente. É isso. Não tem nenhum dogma, não tem nada. A gente só tem que entender que nossa casa é o mundo, que nossa família é a humanidade, todos somos irmãos, e que a religião é a prática do bem. Kardec não disse, ele afirmou, fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora do cristianismo, não é fora do catolicismo, não é fora de nada, é fora da caridade, da bendita caridade. Para você ser caridoso, praticar caridade, você não precisa ser religioso, não precisa ter uma religião, não precisa seguir nada. Isso vai de cada um, é da essência. Não é religião, é espiritualidade, né? De você ter o reconhecimento de que você não é só essa carne, essa matéria que vai se decompor, que vai acabar, que vai sumir. Então, a gente entende isso, porque com esse pensamento, a gente vai além. A gente pensa nas gerações futuras, que eu fazendo bem agora, não é só para mim, não é só para minha família, não é só para quem está do meu lado, meus amigos, não, é para a geração futura. Né? A questão política, Winston Churchill, ele sempre deixava claro, a política ela não se faz pensando só na eleição, ali, nos 4 anos, seja lá quantos anos forem ali do mandato, mas em gerações. Uma ideia que você tem não é para agora, é para o amanhã. Se você quer sombra, você vai primeiro o quê? Plantar uma sementinha, que dali muitos anos vai ter uma árvore cheia, grande, que vai te proporcionar uma grande sombra. Então, essa é a ideia que a gente deve ter, né? Encarna muito bem aqui com o espiritismo. Então, o espiritismo não tem verdade absoluta nenhuma e jamais será ultrapassado. Por que jamais será ultrapassado? Não é arrogância, não é vaidade. Nunca vai ser ultrapassado, ele é o certinho. Não, não é isso. Sabe por que não vai ser ultrapassado? Porque a gente não tem verdade absoluta alguma.
a gente está evoluindo. É aquela questão de Sócrates, né? Pensador grego, 5 a.C. O que você sabe? Só sei que nada sei. É isso. E saber que nada sei me faz melhor do que aquele que julga, que acha, que tem certeza que sabe mais do que os outros. Afirmar que você não sabe é um saber também, e é humildade. E é aí que vem o progresso. Tinha um filósofo, agora não vou lembrar se é o Confúcio, ele dizia que a pessoa que acha que já sabe tudo não pode aprender nada. Porque ela sabe tudo, por que ela vai aprender? Por que ela vai evoluir? Ela já está estagnada. E aqui o Espiritismo, evolução. Não estamos evoluídos, estamos evoluindo. Se já estivéssemos evoluídos, então pronto, é o processo final. Somos os seres perfeitos, né? A sociedade é perfeita, mas não, estamos evoluindo, é um processo contínuo. E assim será por muito tempo, até que compreendamos melhor que o amor ao próximo, o respeito ao próximo e que a solidariedade são os pilares para a evolução moral, intelectual e social. Nesse momento que a gente está passando, do que seríamos nós sem a solidariedade, sem as ações individuais que visam um bem maior social? A gente pega na política. O presidente, o governante aqui do estado, ele sabe o que está se passando aqui na sua rua, com o seu vizinho, com a sua amiga, seus parentes? Não sabe. Ele não tem essa visão tão ali objetiva, né? Às vezes ele nem sabe que existe essa rua aqui, um exemplo, em Matão, não sabe. Então, uma vez eu escutei uma frase, que o homem amadurece quando ele deixa de acreditar que a política vai resolver todos os seus problemas. Não vai resolver. A gente tem de partir das nossas ações, Se a gente sabe que tem um amigo aqui que está passando por uma dificuldade na nossa rua, né? Ou que tem um parente que, por conta dessa crise, está desempregado, ou teve um grande corte salarial, não está dando conta de pagar, né, as suas dívidas, de manter a alimentação para os seus filhos, para si próprio. Você vai ficar esperando a política agir? Não, cara, vai, ajuda. O que custa você ajudar o seu próximo? O cristianismo, se você é cristão, é isso, é o amor ao próximo, independente. Cristo não disse até amar os vossos inimigos, né? É claro, não é que nem amar o seu próximo, o seu amigo. Tem uma distinção, mas devemos amar, respeitar a todos, independente. Ó, bateu ali na face esquerda, oferece a outra, oferece a direita também, né? Resiliência. Então, se você tem um amigo ali passando uma necessidade, você sabe, e você tem meios de ação, você tem a oportunidade, né, os recursos para estar ajudando, ajude. Seja você a mudança. Faça você a revolução. Faça você aquilo que você gostaria que fosse feito. Não tem nada mais assim contagioso do que servir de exemplo. Se você quer uma mudança, seja na sua casa, no seu trabalho, que tenha um comportamento, uma dada atitude, não é nas palavras ali só. Porque falar, até papagaio fala. É nas ações. É assim que a gente vai mudar. Você tem que agir. Então, pensar melhor nessa questão da solidariedade. Ah, tá difícil para todo mundo. Todo mundo tá passando por isso. Não tem ninguém que tá isento. Ninguém. Se você tem aí 5, 10 reais, 2 reais sobrando, que seja, que você pode estar ajudando uma pessoa, que você vê uma pessoa aí necessitada, passando fome, não tem condição, por que não ajudar?
2, 5, 10 reais vai te fazer mais pobre, mais rico? Eu acho que não. Eu acho, não sei, né? Mas também, não só dinheiro. As coisas não se resumem só a dinheiro. Se você sabe que está passando necessidade, na sua casa, na sua despensa aí, você tem 2, 3, 4 sacos de arroz sobrando e sabe que dará para passar o mês com o saco aí que já está em uso, né? Feijão, macarrão, que é super baratinho, molho de tomate, coisas básicas. Se você tem ali em excesso e sabe que tem gente passando necessidade, por que não cooperar? Por que não ajudar? Por que não ser você o ato político que você esperaria que fosse feito? Né? A solidariedade. É solidariedade, gente. Se a gente tiver esse entendimento que o nosso ambiente vai mudar só quando a gente mudar a nossa mentalidade e começar a agir, começar a prática do bem, o pensamento ao próximo, o respeito ao próximo, aí sim que a gente vai ter um ambiente melhor. E ó, no capítulo 2 aqui, Deus, né? Item 30. Kardec aqui ele diz assim, ó: diante desses problemas insondáveis, a nossa razão deve se humilhar. Deus existe, disso não podemos duvidar. E por que aqui, né? A nossa razão deve se humilhar. Porque, gente, vamos entender uma coisa. Você estava preparado para esse processo que a gente está enfrentando agora, essa crise? Você sabia que ia acontecer isso? Não sabia. Alguém poderia prever? Não poderia. A vida não é regida só pela lógica, pela racionalidade. Acontecimentos acontecem, né? Sem mais nem menos. E a gente não sabe. Eu estava lendo um autor, escritor, Charles Bukowski. Ele tem uma frase muito legal que ele fala assim que somos tão sensíveis, tão frágeis, tão finos quanto uma folha de papel. Que a gente está aqui e a gente acha, né, que sabe tudo, que pode prever tudo, que entende tudo o funcionamento. Não é assim, não é assim. Temos de ter humildade, reconhecer a nossa pequenez. Somos pequenos, não somos nenhum grande ser, nenhum ser iluminado, né? Não estamos num planeta evoluído, a melhor sociedade, nada disso, gente, nada disso. Então, a razão não vai explicar tudo. A vida não é só regida pela razão, pela lógica. Acontecimentos acontecem, coisas acontecem, a gente não tem explicação. Acontecem, a gente tem que estar lidando com isso. Tem que estar se adaptando, né? E as coisas não são do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. Não são assim, não. E nem serão. E por isso que a gente tem que agradecer, ó. Muito obrigado. Ainda bem que as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, do jeito que a gente planeja. Porque dessa forma, desse problema, que a gente vai amadurecendo e evoluindo, né? Através dos obstáculos que a gente vai se fortalecendo. E aí, ó, trabalhamos capítulo 1, 2. Vou pular pro 3, o bem e o mal. Item 5. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. Aquela frase, né? Aquele ditado: se não vem por amor, vem pela dor. Ainda, gente, seres muito ainda orgulhosos, vaidosos, um tanto ignorantes, né? Ignorante não é pejorativo tanto assim, não. Ignorante é aquele que ignora. A gente ignora muita coisa. Você sabe tudo? Não, eu também não sei. Então somos ignorantes em muitos aspectos. Você é sábio em física quântica? Eu também não. Eu sou ignorante em física quântica. Então, somos seres vaidosos, orgulhosos e ignorantes. E aí,
muitas vezes as coisas são fáceis e a gente complica. E muitas vezes elas viriam pelo amor. Só que a gente não interpreta, a gente não enxerga, né? A gente é meio estagnado, assim, né? Meio mal acostumado. E aí as coisas acontecem de formas mais difíceis, porque pelas próprias complicações feitas por nós mesmos. Não adianta a gente querer dizer que tudo é uma questão divina, que tudo é uma prova, que tudo é uma expiação, que tudo é da providência divina. Não, 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 não. Isso daí é uma baita, mas de uma baita, de uma vaidade, né? De um egoísmo e de um orgulho. Opa, e também uma covardia. É covardia. Não, isso daqui que tá acontecendo não é problema meu, não fui eu. Deus deve estar me testando. Deus está testando a humanidade. Né? Eu não fiz nada para merecer. Acha? Logo eu, esse ser tão bom, tão evoluído, eu venho fazendo tanta coisa boa. Nossa, vai ter um busto meu quando eu morrer, de tão bom que eu sou. E aí, nesse pensamento, é Deus que está testando, é uma prova, a gente tinha que passar por isso, todo mundo tem que passar. Para, isso é covardia. Tudo não é... Se tudo fosse ali arquitetado, predestinado, tudo planejado já, do que valeria o livre-arbítrio? Então nossas ações não interfeririam em nada. Muito pelo contrário, nossas ações, né? E o Espiritismo demonstra claramente a questão do livre-arbítrio. Nossas ações interferem e muito, né? Nós somos os culpados, né? Em 99,9% dos casos, pelas nossas próprias faltas, por tudo aquilo que vem acontecendo conosco. Então, a gente tem que ter a coragem, né? A sinceridade, a honestidade de reconhecer que o que passamos, o que vamos passar, o que estamos passando é resultado das nossas ações, né? Do nosso modo de vida, dos nossos hábitos, costumes. E aí, pela dor aqui, ó, o aguilhão que impele, né, o progresso, a gente vai estar progredindo, vai estar evoluindo. Então, entender isso. Precisamos de mais sinceridade, né? Mais honestidade para conosco e menos covardia. De entender que somos sim responsáveis pelos nossos atos e pelas suas consequências. E aqui uma questão até da filosofia sartreana, né? Jean-Paul Sartre, filósofo francês do século XX, que a vida é um jogo de equilíbrio entre nossas escolhas. E você é aquilo que você escolhe fazer de si mesmo. E que o não escolher também é uma escolha. Eu escolhi não escolher. Então, o que o destino trazer, né? Você tem que estar ali se modelando, tem que estar se adaptando. Porque você escolheu não escolher. Seja você o protagonista, né? A gente tem que entender isso. Somos os protagonistas. E aí, passando adiante, a gente vai lá. Então trabalhamos capítulo 1, 2, 3. Vamos para o 4. Se a gente pega aqui, capítulo 4, item 3. Kardec deixa claro. Papel da Gênese. A ciência está chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo as leis da natureza. Tá aí, né? Ciência. O que é ciência? Gente, ciência é o conhecimento humano. Não tem nada de anormal. Ciência é o conhecimento humano. E aí, item 7. Quem deve prevalecer afinal? Aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e se recusa a verificar? Ou aquele que diz que 2 mais 2 são 4 e o prova?
claramente a gente deve seguir aquele que diz que 2 mais 2 são 4 e prova. Então, aqui não é uma questão de embate entre religião, entre ciência. Não é isso. É uma questão que a gente tem que ver a veracidade, tem que ver o que será melhor para nós, para o progresso. E aqui o espiritismo, né? Que não é uma religião, é uma doutrina. E a doutrina é composta pela religião, pela ciência e pela filosofia. Então, nesse momento que a gente está passando, o que a gente deve seguir? Devemos seguir a ciência. Se está sendo dito que é uma pandemia, que devemos tomar medidas de prevenção, usar máscaras, né? Uso do álcool em gel, né? E outras medidas, devemos seguir. É a ciência dizendo para o seu bem-estar, para a preservação, a conservação da sua vida. E, seguindo aqui, aquele que diz que 2 mais 2 são 4 e o prova, é uma forma de amor ao próximo. Por que uma forma de amor ao próximo? Porque se você toma medidas, segue, né, os conselhos que são ditos melhores e verossímeis para a sociedade, para que possamos passar por isso da melhor forma possível, devemos seguir pensando em mim. Eu quero passar por isso, eu quero sair ileso, eu quero sair vivo, né? Não é que todo mundo vai morrer, isso daí é besteira, né? Mas temos de seguir as precauções. E aí, seguindo, pensando em mim, eu estarei automaticamente pensando no próximo, na sua casa. Se você tem uma pessoa ali mais idosa, uma pessoa que está no grupo de risco, se você toma as medidas, você está se salvando e salvando o seu próximo, né? A gente tem, nesse quesito, temos de ser movidos, sim, claramente, né? Sem dúvida alguma, pela razão, pela ciência. Devemos seguir as regras, né? Os conselhos. Devemos nos precaver, porque tomando as atitudes, nós mesmos estaremos, consequentemente, pensando no nosso próximo. É um amor ao próximo. Eu tenho aqui na minha casa um idoso, um portador de risco, um indivíduo que está no grupo de riscos. Eu fazendo a minha parte ali, a máscara, o álcool em gel, né? Sempre que estiver saindo de casa, se protegendo, eu tô automaticamente, né? De maneira ali implícita, meu querido, eu te amo, né? Eu tô me protegendo, mas estou fazendo isso pensando em você. Eu te amo, eu quero, né, que todos nós possamos passar por isso ilesos, né? E daqui a um tempo comemorarmos, olha só, todos juntos, a solidariedade, pensando em nós, nos próximos, né? Não pensando só na atualidade, no hoje, mas pensando no amanhã, nas gerações futuras, pensando nos nossos entes queridos. Tudo bem, você pode ser uma pessoa aí muito saudável, né? Um baita atleta, um cara aí muito bem com a vida na questão saúde. Mas você é você e o seu próximo, né? Seria individualismo só. Eu tô aqui, eu não preciso. É egoísmo. Vamos pensar no próximo e agir baseados nas evidências. Baseando-se nas evidências. E aí Kardec, no item 9, ele finaliza assim muito bem, né? Ele fala que se a religião recusa caminhar com a ciência avança sozinha, porque são coisas distintas, né? Abacaxi é abacaxi, maçã é maçã e laranja é laranja. Então, religião é religião, ciência é ciência e filosofia é filosofia. Então, cada um é cada um. E a doutrina espírita não tem verdade absoluta nenhuma, segue a religião, a ciência, a filosofia e busca o progresso moral e intelectual do indivíduo e da, consequentemente, coletividade. Então, se tivermos
esse pensamento, né? Esse entendimento, eu vejo assim que lidaremos muito melhor com tudo o que está acontecendo e com tudo o que virá a acontecer. E ignore esse negócio, não acredite de que o Espiritismo explica tudo, de que o Espiritismo tem resposta para a crise política no Brasil, para a crise econômica, para o coronavírus. É tudo besteira. O Espiritismo não tem verdade absoluta alguma. Alguma. E ele deixa claro que o Espiritismo não é um dogma, ele não está já acabado. Ele não é uma doutrina finalizada, né? Ela está evoluindo, se finalizando. Então, de acordo com o progresso do homem, de acordo com a ciência e a filosofia e a religião, estaremos, consequentemente, evoluindo e a doutrina aceitando os novos conhecimentos, né? As novas ciências, de acordo com o conhecimento humano. Então, como resumo, eu digo que na doutrina espírita, sendo você espírita, cristão, independente do que você seja, se é ateu, independente, agora é um momento da solidariedade, da gente pensar no próximo, que somos seres humanos, que precisamos um do outro, né? Que sozinhos não somos ninguém, que vivemos em sociedade, precisamos do nosso próximo, e que da religião, que possamos aproveitar da esperança, né? Do ideal de amor ao próximo, de respeito ao próximo, e da questão da ciência de seguir aquilo que o conhecimento humano, que as pesquisas vêm demonstrando, que vêm nos apresentando, né, e comprovando. E da filosofia, busquemos nesse momento o conhecimento de nós próprios, conhecimento de si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, busque a paz de espírito, e eu tenho certeza que você seguindo essas 3 dicas, né? Esse entendimento da doutrina espírita, da religião, da ciência e da filosofia, você certamente irá ver, né? Enxergará melhor a nossa situação, entenderá que ela não é explicada totalmente, que ainda estamos por descobrir muitas coisas, não temos conhecimentos absolutos, e que na solidariedade, no amor ao próximo, no respeito ao próximo, né, no abdicar futuras, você estará contribuindo e muito para o progresso da humanidade, independente da sua religião, da sua crença, né, do seu espiritualismo, independente da sua não crença, né, seja você ateu ou não, agnóstico, seja lá o que for, a questão é reconhecer a humanidade, né? Antes de tudo, não somos o dinheiro, não somos a economia, não somos a religião. Antes de tudo, somos humanos, seres humanos, e ajudando uns aos outros, iremos desfrutar melhor, sofrer menos e evoluir mais. Então, espero que vocês possam refletir com isso e muito obrigado pela atenção. Grande abraço, pessoal. Até mais.